Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia, glórias a Deus. Vou repetir aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meus irmãos, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo da prisão uma carta para os crentes de Filipos. Uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo quando ele deu início à sua caminhada missionária diante da presença do Senhor. E essa carta, o apóstolo Paulo também, ele escreve para poder agradecer o cuidado que essa igreja teve em relação ao ministério que Deus havia outorgado sobre a vida do apóstolo Paulo. Pois bem, no versículo de número 19 diz, como eu acabei de ler já duas vezes, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu não sei, meu irmão, quais são suas necessidades neste momento, mas a palavra de Deus diz que Deus, ele é quem supre as suas necessidades. Eu não sei o que você está precisando, o que se faz necessário para você nesse exato momento, e se porventura ainda não chegou, há de chegar da parte de Deus para você. Então somente creia. Deus é aquele que nos chama e Ele cuida de nós. Ele cuida e cuida nos mínimos detalhes. Então somente temos que orar a Ele, recorrer a Ele, buscar a Ele, aprender a descansar nele, sabendo sempre que o tempo de Deus trabalhar e operar nas nossas vidas não é igual ao nosso tempo. Deus sabe o tempo certo de agir, de fazer, a hora certa, o momento certo, em poder reverter alguma situação negativa minha e tua. E se nesse momento você ainda não está com algo que você gostaria de estar, porque não é necessário, não é uma necessidade. Se for uma necessidade, a palavra de Deus diz que Deus, ele supre ela, tá bom? Existem duas colocações que eu posso te fazer, meus irmãos, aqui. Aí você pode falar: pastor, mas é o seguinte, eu estou precisando do básico em casa, preciso de uma necessidade e ainda não foi suprida. Tem dois tipos de situações, meus irmãos, assim, que eu poderia te falar. Primeiro, muitas vezes quando Deus tem algo para fazer em nossas vidas, Ele nos prova. Então nessa prova, às vezes a gente fica 2, 3 dias ou até mais, precisando ter uma necessidade suprida. Porém, a gente continua orando, crendo que Deus, ele vai fazer um milagre, e no momento oportuno, Deus, ele opera. Por quê? Porque ele está te provando. Para quê? Para te aprovar. Por quê? Porque ele tem algo maior para realizar na sua vida. Porque na tua chamada você vai precisar aprender a viver na dependência dele, debaixo dos cuidados dele. Ponto. Então tem esse primeiro lado. E o segundo lado, aqui, já automaticamente é as suas necessidades mesmo. Que nesse momento, se você está precisando, Deus, ele vai abrir uma porta e vai suprir ela. Vai tocar no coração de alguém para poder te abençoar. Ou seja, mas não vai deixar você desamparado. E nenhuma das duas situações você fica desamparado. Em nenhuma. Só que a primeira, como eu mesmo já vivenciei em Deus por experiência própria, ele permite, às vezes, você ficar 2, 3 dias precisando, muitas vezes, tendo falta, muitas vezes, de um alimento dentro da sua casa. Depende muito da chamada que Deus tem para a tua vida. Eu já passei por isso. Quando Deus um dia me separou para a obra, e que ele falou, é a hora de eu começar a cumprir na sua vida as promessas que eu tenho feito, ou seja, então Deus, ele me provou 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês que eu fiquei. Tinha dias que eu tinha mistura dentro de casa, tinha dias que não. E Deus falava para mim e para minha esposa: fica posicionado, eis que faço uma coisa nova. Passava 2, 3 dias, muitas vezes só no arroz ali, o alimento
Já no final, mistura não existia. Aí Deus mandava alguém lá na porta de casa. Alguém batia, levava providência. Levava mistura, alguém parava lá, levava dinheiro em espécie. Ou seja, Deus tinha os meios dele de fazer. Eu só cria naquilo que Deus estava falando, me posicionava em oração, não falava nada para ninguém, ficava em oração e aguardava Deus fazer. Qual que era a glória disso tudo, pastor? A glória de não falar nada para ninguém era que quando a provisão estivesse vindo ou chegasse à minha porta, eu sabia que é o próprio Deus que está automaticamente me mandando ela. Ponto. Então era assim. Porém, tem um outro lado que a Bíblia fala: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Então também é errado falar, pastor? Claro que não. A Bíblia também orienta, você está em necessidade, fala. Exponha, para que pessoas também possam estender a mão. Amém? Simplesmente eu estou falando algo particular que eu costumava fazer com a minha esposa. Então passava 2, 3 dias, Deus mandava a providência lá na porta de casa e supria as minhas necessidades, ao mesmo tempo que Deus me provava, me moldava, me aperfeiçoava ali, para depois ele poder me aprovar. Tanto é que passou um ano e um mês, no último dia de um congresso, numa Assembleia de Deus lá no Paraná, na cidade de Cascavel, com 250 membros aproximadamente, no último dia do congresso, num domingo à noite, Deus usou um irmão que profetizou na minha vida, e Deus o tomou a boca dele e falou: meu filho, teu estágio acaba hoje. Vou eu começar a cumprir na tua vida aquilo que eu tenho falado. Tem uma obra grande para poder realizar. Ou seja, dali em diante não faltou mais nada. Daquele momento em diante, quando Deus falou: o teu estágio acaba hoje, acabou mesmo. Agora nós não tinha mais falta de mistura. Agora a gente não tinha mais falta do alimento. Agora as coisas começaram a fluir e começaram a vir de encontro a nós. E de lá para cá, Deus nunca mais deixou faltar. E até hoje Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Não tem deixado faltar absolutamente nada. Então é assim na minha e na sua vida. Então você, dentro dessa palavra, descansa. Aprenda a descansar nos cuidados de Deus. Você é um servo de Deus, serva de Deus, foi chamado para caminhar com Ele. Creia que Ele supre cada uma das suas necessidades. Creia que Ele abre portas quando forem necessárias. Quantas forem necessárias serem abertas para poder te abençoar. Creia que Deus sabe do teu estado e Ele sabe como levar pessoas até você para poder te estender a mão. Então não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo, se não vê ainda, porque não é necessário. O que for necessário Deus traz até você. E tem essa outra colocação que Deus pode estar te provando para poder te aprovar. Então suporta o crivo de Deus, aguenta firme, não murmure, glorifique a Deus, porque no final você será recompensado, meu irmão. No final você será recompensada, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida nessa manhã? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. E eu peço que o Senhor continue abençoando eles de uma maneira especial. Pai, que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades, como diz a tua palavra. E que a tua boa mão permaneça estendida sobre a vida deles por onde quer que eles andarem. Muito obrigado por esta manhã de vida, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E por não rejeitar nossas orações e não desviar de nós as suas misericórdias. Somos pobres e necessitados, porém até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo, assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus assim me permitir, amanhã eu estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.